Gerenciar, sair da transmissão, não. Ele vai começar só às 8h30, né? Pontual. Tô me sentindo a Fátima Bernardes. Eu gosto. Eu gosto da Fátima Eu gosto quando Bernardes. as pessoas se sentem. Eu, na verdade, não me libero, né? Mas eu faço meus clientes saírem da caixinha. Doutor Fábio, Pessoal, eu tô numa luta. sim, eu acho que o pessoal já tá, e eu é que não tô vendo, viu? Deixa eu ver aqui no YouTube. Dá uma olhada. Estão dando boa noite. Então você já tá no ar. Já tô no ar, mas eu não me vejo. Mas não tem problema, eu vejo as perguntas. Peraí. Se o chat está liberado, Tá liberado. você já está ao vivo. Já? É, Uau! E eu não me vejo aqui no meu celular, eu vejo uma fotinha do Doctor. você já está ao vivo. Já? Que É. delícia! Bom, então uma boa noite a Gigi, uma boa noite à minha mãe Yolanda. Que seja um encontro bacana, uma noite agradável, de muito conhecimento. Isso é o que eu espero. Então vamos aguardar até as 8h30, que é o horário em que nós combinamos esse encontro. Então a gente aguarda um pouquinho. Tudo bem para vocês? Fiz aqui o meu script, tá, gente? Que não tem como, até um bom professor, ele faz aqui o script de aula, é importante. Isso já é uma ideia do que vai ser o curso Descobrindo Crianças. Então, tem que ser algo muito bem embasado. A minha experiência como professora que tive também nessa minha jornada como psicóloga clínica, dei aula na Uniesp e foi uma experiência fantástica. E ali eu aprendi, de fato, a organizar a aula, a pensar no conteúdo de maneira didática, estratégica, e fora que na faculdade eu também fiz um ano de licenciatura plena, então tudo isso dá um embasamento bacana, que eu treino também nas minhas supervisões, quem faz supervisão comigo sabe o quanto é importante a gente ensinar para o outro. E como eu disse anteriormente, ensinar é algo que faz total sentido nessa minha jornada de estudos. Não faz sentido eu estudar tanto, gostar tanto de aprender, se for só para mim, né? Talvez até dentro do próprio contexto terapêutico, eu às vezes me vejo bastante didática também com os meus pacientes, até para que eles possam entender o que está acontecendo com eles, né? A tomada de consciência não está apenas no insight, no eureka, mas está também em entender um pouquinho como essa dinâmica psíquica funciona. Então, eu acredito que ser professor está na minha veia mesmo, corre aqui no sangue, né? Meu pai foi professor universitário durante muitos anos, então talvez eu tenha essa inspiração ancestral. Mas vamos lá, acho que é possível a gente começar então essa live, que é a terceira live dessa jornada do Descobrindo Crianças, que é este livro aqui, gente, que foi logo que eu saí da faculdade. Vou contar um pouquinho dessa história. Logo que eu entrei no quarto ano, eu descubro que estava grávida. Pois é, meu quarto ano não, no meu quinto ano. Então, quando eu estou na reta final da formação, eu me formo acompanhada do Danilo, meu filho querido. Um beijo para você. Ele esteve comigo durante esses 9 meses iniciais aí, os 10 meses, né? Do ano, que ele nasceu em outubro. Então, foi um último ano onde eu tive a prática, eu tive toda a jornada de estágios, né? Graças a Deus a gente conseguiu atender sempre é, no presencial,
tive experiências muito boas no hospitalar, com criança, individual, na clínica escola da faculdade. Teve uma turma que, infelizmente, no período da pandemia, não teve acesso ao atendimento presencial. Eu sinto, pelo consultório, que isso defasou bastante a prática clínica, o manejo clínico. Então, no meu último ano, mesmo eu gestante, eu consegui ter contato com a prática clínica, que foi muito bom, mas logo que eu me formo, eu vou direto para um curso onde uma querida amiga do meu pai, a Selma Borges, também psicóloga, um beijo, Selma, ela indicou para mim, que é o livro Descobrindo Crianças. Era um curso onde uma profissional chamada Carmen oferecia com embasamento no livro Descobrindo Crianças. Então, de certa forma, oferecer aí há 15 anos em que eu estive como psicóloga escolar. Então, é como se eu passasse adiante todo o conhecimento que eu tive através desse livro, através do curso que eu fiz. Na época, o meu pai pagou esse curso porque eu não trabalhava, né? Os meus 6 meses como psicóloga clínica, o meu pai fez assim, ó, eu pago 6 meses da sua sala. Nós estávamos num consultório, muito parecido com o consultório hoje da Clínica Psicoself, onde eram salas que profissionais sublocavam ou locavam as salas inteiras. E, de certa forma, acolhiam profissionais iniciantes por hora, ou a gente dividia a sala. Na época, meu pai dividia a sala com uma psicóloga e tinha uma fono, que estava também dividindo é, a sala para outros profissionais. E o que aconteceu? Eu fui trabalhar com a Silvia, uma fono na época, que tinha uma sala bastante estruturada, bem interessante, onde eu tive contato, foi meu primeiro contato, além do curso do Descobrindo Crianças que eu fiz, foi o primeiro contato com uma sala de atendimento infanto-juvenil. Então, me deparei com uma sala onde tinha uma mesa, cadeiras grandes como num escritório, né? Mas bastante acolhedora, não uma cara corporativa. Tive contato com esse setting terapêutico. O que é o setting terapêutico? É esse espaço onde a terapia acontece. Então, 2 sofazinhos, um de frente para o outro, uma mesinha de canto, com um lencinho de papel, uma garrafinha de água. E, neste momento, eu começo a entender o que é esse movimento terapêutico, porque na faculdade, o que é? Uma cabine, uma mesa pequena, 2 cadeiras, e é onde a gente tem contato com o nosso paciente. Então, no consultório da Silvia, eu passei a perceber os brinquedos muito bem organizados, muitos jogos, foi muito legal. Brinquedos estruturados e não estruturados, que a gente vai falar daqui a pouco, bastante material artístico, um chão fácil de se limpar. A partir do momento que a gente trabalha com criança, esse espaço ele tem que ser livre para a expressão da criança e para a expressão do jovem também. Então, precisa ser um espaço onde seja aderente às sujeiras, a um copinho que cai com suco, com uma água, a uma tinta que cai no chão, que esbarra no sofá. Então, na medida do possível, esse espaço ele precisa estar adequado para receber essa criança e esse adolescente. E foi o que eu aprendi no começo da minha jornada. Mas aí tem algo que antecede. A gente está na faculdade, entra em contato com várias abas da psicologia, né? Várias vertentes aí, não só de abordagem, mas também de formatos. Eu queria psicologia jurídica, fui pesquisar um pouco esse campo e percebi que eu não ia ser feliz nele. E logo me veio o quê? A psicologia infantil. Talvez movida pela minha gestação, sempre gostei muito de criança, tenho a minha criança interior
que grita muitas vezes na minha alma. Então, eu fui para essa área. Tive ajuda, então, da Selma, inicial, Selma Borges, psicóloga. A Silvia me abriu muitas portas. E aí, estou eu dentro de uma sala, aguardando o meu paciente. Gente, é muito importante, anotem aí. A gente tem uma rede de suporte. Eu, graças a Deus, tive a sorte de ter um pai psicólogo. E, na ocasião, sublocava a sala junto com uma outra profissional. Então, não existia a clínica psicoself. E ele, então, fala para mim, durante 6 meses eu vou pagar o seu aluguel de sala, que eu dividia com a Silvia, e depois disso você se vira. Gente, é muito importante a gente sentir esse impacto do se vira. Vamos se arriscar. É o momento de se arriscar, de mergulhar, de se jogar na profissão. Era um espaço como um coworking, a gente tinha um networking muito legal. E aí chega a minha primeira paciente, foi uma emoção incrível poder atendê-la, claro que muita insegurança. A faculdade, gente, aprende, ensina para a gente algumas coisas, muito mais vinculada com a teoria e com a análise, mas a prática é só com a prática. Então, claro, né? Aquela carinha de samambaia, aquela anamnese com a família, dá friozinho na barriga. Mas isso é importante, porque é onde a gente passa a se observar, é onde a gente passa a se perceber. Será que é com criança que eu quero lidar mesmo? Será que é na parte clínica? Isso precisa conversar com a gente precisa estar mergulhado nesse processo. Então, saindo da faculdade, escolhendo a nossa abordagem, a gente precisa pensar que público que nós vamos querer. E aí me veio a criança, e foi maravilhoso. Minha segunda paciente, Bia Negrão, que chegou no consultório, ela tinha entre 3 e 4 aninhos. Eu lembro que ela ainda usava fralda, olha só. Às vezes acontece, a criança inicia às vezes a terapia com 3 aninhos de idade. Então, precisamos estar atento também ao manejo das necessidades de uma criança de 3 anos de idade, que às vezes ainda usa fralda, que tem ecoprese, enurese, tudo isso eu vou falar no curso Descobrindo Crianças. E, claro, a gente precisa ter esse manejo e a segurança de contar com o cuidador, com a família que está na recepção. Então, a Bia Negrão veio muito pequenininha e hoje se formando em psicologia. Deve ter sido uma experiência boa, assim, espero. E trabalha com crianças, né? Então, tem um foco também na infância, isso é muito legal. Então, eu sabendo qual é a minha abordagem, eu vou para o público. Que público que eu quero atender? Isso é muito importante, principalmente para você recém-formado, que saindo da faculdade nem sempre vai ter esse apoio, como eu tive do meu pai, de ter uma sala de exposição. Então, muitas vezes vocês vão buscar o quê? As plataformas digitais e as clínicas que trabalham com um convênio. O que acontece? Muitas vezes a clínica que trabalha com convênio, por conta da alta demanda, nem sempre ela vai direcionar o público que o psicólogo quer atender. Muitas vezes o psicólogo vai atender todo o público, de 0 a 100 anos. Isso é um grande desafio que eu vejo hoje alguns profissionais da clínica psicoself passando, porque nem sempre eles vão poder escolher o paciente. Isso acontece na clínica que trabalha com convênios, tá? Quando a gente vai para a clínica particular, é o que a clínica psicoself hoje oferece, é um espaço já montado, estruturado, para que o profissional chegue para atender, para oferecer aquilo que ele mais gosta e que ele se preparou, que é o atendimento, o manejo clínico. Então, são salas montadas, com brinquedos à disposição, com o setting terapêutico formado, adequado, um ambiente organizado e limpo para que a terapêutica aconteça dentro daquilo que for de melhor desse paciente que está ali. E, claro, nós, como clínica, também pensamos nessa qualidade para o profissional. Então, quando a gente sai da faculdade, a gente tem alguns caminhos quando a gente escolhe a parte clínica, tá? E aí, quando a gente consegue encontrar um coworking, quando a gente consegue sublocar a sala,
que a gente tem toda essa estrutura, fantástico, ótimo. Eu tive essa estrutura. Não montei caixa lúdica, já estava tudo ali à minha disposição. Fui muito bem acolhida pela Silvia na época. Mas ali eu pude observar quais eram os jogos, os brinquedos e como funcionava o atendimento com a criança. Isso é muito importante. Então, não é apenas chegar numa sala montada e começar o atendimento. A sala terapêutica, ela fala, ela acolhe, ela comunica. Ela fala muito do nosso profissional, ela fala muito do nosso manejo clínico e revela muito sobre nós. A partir do momento que a gente escolhe os jogos, é sobre nós, é sobre a nossa infância. No caso, era sobre meu filho, porque muitos dos brinquedos que hoje tem na clínica Psicoself passaram, sim, pelas mãos do meu filho. Então, a gente vai garimpando na família, muitas vezes, brinquedos, jogos. Quantos leilões de jogos eu participei, né, de brinquedo, para poder trazer brinquedos para a clínica? É claro que são 20 anos buscando esses brinquedos, trabalhando essa proposta, para que hoje a clínica Psicoself tenha a estrutura que ela tem do ponto de vista lúdico, do atendimento infantil, tá? Então, quando a gente tem a chance de sublocar sala e ter um espaço já montado, isso é muito bom. Por quê? Porque você vai ter contato com aquilo que o seu paciente gosta de brincar, com aquilo que ele se identifica, e você vai ter contato com essa parceria lúdico, criança e o terapeuta. E ali você vai relembrar os jogos, você vai relembrar, você vai trazer a sua criança para trabalhar junto contigo nessa jornada terapêutica aí de 40 a 50 minutos, tá? Então, é importante, quando a gente entra dentro dessa jornada clínica, CRP precisa estar bem pago, todo ano, né? O nosso conselho de classe, ele tem um valor anual que temos que pagar para ter a liberação, para poder atuar. Nota fiscal, coisas que a gente não aprende na faculdade, gente, que no curso Descobrindo Crianças eu quero trazer para vocês. Gerir um consultório é extremamente importante a gente estar atento às questões fiscais, às questões administrativas, taxas, coisas que a gente não aprende na faculdade e não é simplesmente chegar e atender. Principalmente hoje, onde a ANS reconhece a importância da psicoterapia, coloca os convênios para reembolsar os valores de terapia, nota fiscal e recibo, pagar um contador é primordial. A gente precisa desse profissional ao nosso lado para poder nos orientar, tá bom? Então, o espaço. Vamos voltar para o espaço. Afinal de contas, eu quero apresentar o meu consultório. Tudo bem, Tânia? Você veio, querida? Obrigada por estar aqui, viu? Então, vamos lá, o meu consultório. Então, meu consultório, ele começa com o consultório da Silvia. Quando eu passo a ter o meu espaço, eu começo a frequentar o quê? Essas lojinhas de bairro de R$ 1,99, onde a gente tem a chance que, com poucos recursos financeiros, a gente poder criar, montar uma caixa onde a gente pode transitar com ela, principalmente a gente que atende em consultórios de várias salas, hora a gente está numa sala, hora a gente está em outro, a gente montar uma caixa, essas caixas de plástico mesmo, onde a gente vai colocar alguns brinquedos, algumas ferramentas terapêuticas lúdicas. Então, o que compõe essas caixas? Sempre algo vinculado ao grafismo, então lápis de cor, canetinha, giz de cera, lembrando que criança pequena nem sempre tem a coordenação fina. Então, às vezes, a gente precisa comprar aquele giz de cera em bloco, maior, para a criança poder fazer o registro gráfico dela. Então, folha sulfite, vários tipos de folha. Eu lembro que eu tinha retalhos de tecido, eu tinha papéis, conforme a criança rasgava, pedaços de papéis coloridos, tudo que é possível para que essa criança expresse os seus sentimentos, se sinta à vontade de registrar as suas experiências através da fantasia, através da sua expressão artística, da sua criatividade. Criatividade é
A maior ferramenta terapêutica para qualquer idade. A criatividade nos salva. Por isso que a infância, ela caminha com a gente a vida toda. Porque é aquilo que a gente aprende na infância que vai nos conduzindo às escolhas de quando nos tornamos adultos, quando a gente está na adolescência. Então, essa criatividade que a gente aprende na infância, que é registrada através dos jogos, das brincadeiras, através do grafismo, do desenho, da leitura, ela nos acompanha. E dentro desse ambiente terapêutico, a nossa caixa lúdica, ela precisa estar repleta dessas ferramentas. Livros infantis nem sempre são baratos, né? A gente tinha um banco aí que todo ano fazia uma campanha literária que a gente se inscrevia e recebia o livro, mas nem sempre a gente vai ter essa chance. O que que a gente pode substituir dentro de uma caixa lúdica? Gibis, mais acessíveis, mais fáceis e que comunica da mesma forma. Às vezes a gente encontra gibis que não tem a história escrita. A criança cria história através daquilo que ela lê através das imagens. Assim como a gente tem gibis que têm história e que aí a criança mergulha nesse imaginário e traz para nós tudo o que ela precisa para que a gente identifique os seus sintomas, as suas interpretações do que está acontecendo na sua vida. Então, uma caixa lúdica, ela pode ter desde lápis, canetinha, pincel, tinta, folhas, retalhos de tecidos, jogos simples, um uno, um baralho, uma dama, como também a massinha, o jogo de pinos, aquelas madeirinhas soltas, coloridas, ou da mesma cor, sem problema, onde a criança, quando ela está diante do brinquedo não estruturado, ela dá asas à sua imaginação. Isso é muito legal. Por quê? Porque é a partir daí que ela começa, a partir de um brinquedo que não tem uma estrutura, então, uma caneta. Essa caneta facilmente pode se transformar numa pessoa, num personagem vestido de azul, com uma máscara azul. E esse personagem conversar com o terapeuta e a criança. Ela tem uma função de caneta, mas para a criança, na imaginação da criança, ela pode ser o que ela quiser. Isso é mágico, isso é importante. Claro que, como eu disse na live anterior, nós temos as resistências, mas a partir da criatividade é possível criar essa ponte de comunicação, tá? Então vamos lá. Caixa lúdica é cara? Não é cara, gente. É um desafio montar? Às vezes sim, porque no início a gente não tem essa orientação. Por isso, bacana a supervisão, bacana a gente ter essa parceria com outros profissionais para a gente trocar ideias, para a gente participar muitas vezes, né, através de comunidades entre profissionais, que a gente tem contato de cursos livres, muitas vezes gratuitos, lives como essa, que pode ajudar a gente a ampliar a nossa percepção sobre aquilo que a gente precisa enquanto ferramenta terapêutica, tá bom? As paredes falam e documentam. O que que isso significa? Eu aprendi na Vila dei Bambini, onde eu trabalhei 15 anos, dentro de uma proposta pedagógica de Reggio Emília e sem linguagens da criança, onde eles falam que as paredes falam e documentam. Então, como que é esse espaço? Pode ter quadros? Pode ter adesivos? Pode ter tapete colorido? Uma cor neutra? Sim, o nosso consultório ele fala, ele comunica o tempo todo. Às vezes um quadro que você tem na sala, ele é um espaço extremamente projetivo, onde esse paciente ele se projeta, ele se resgata, ele traz memórias. Então, o espaço lúdico ele pode, e na minha opinião, deve trazer sim cores, expressões. Ele precisa ser mutável, ele precisa ser flexível, para que ele possa permitir que essa criança esteja livre para se expressar. Por isso, uma dica que eu dou e gosto muito
é de sempre manter os brinquedos na altura da criança e do adolescente e de fácil acesso, não trancado, né? Muitas vezes eu já fui em alguns consultórios onde o armário de brinquedo ficava fechado. Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto da ideia da criança entrar na sala e encontrar um mundo a ser explorado. Sabe aquele uau! Posso mexer? Pode. Diferente. Um pouco diferente, né, gente? Porque os limites são importantes. Às vezes, do que está em casa, do que está na escola, é um espaço onde pode ser explorado. O vínculo que a criança faz com o terapeuta muitas vezes começa na sala de terapia, na recepção, nos livros que estão expostos, nos brinquedos que estão à altura da criança, onde ela pode lembrar que tem um igual, que jogava com a vovó e com o vovô, lembrar que tem na casa do melhor amigo e aquela noite foi tão divertida do pijama e a gente brincou. E novidades também. O que chama a atenção dessa criança fala sobre ela, fala sobre suas expectativas, a sua história e aquilo que ela quer experienciar dentro desse ambiente terapêutico. Então, o brinquedo na altura da criança, os estímulos, sejam quais forem lúdicos, precisam estar expostos. Nada de ter um baú fechado, caixa lúdica fechada. E, na minha opinião, claro, vão ter sessões onde a gente vai direcionar o que vai ser feito. Então, na sessão anterior, eu percebo que uma historinha específica, O Monstrinho das Cores, um livro que eu amo, seria interessante ser contado para minha paciente e, a partir daí, a gente criar uma estratégia lúdica para se trabalhar questões que eu percebi na sessão e que na próxima eu quero mergulhar um pouco mais. Nada impede, claro, de eu traçar uma estratégia terapêutica e direcionar a leitura do livro, alguma atividade específica, pautada no que foi tratado na sessão anterior. Mas, na medida do possível, a criança estar livre é muito legal. Isso diminui as resistências, isso conversa. Então, para nós profissionais, ter um espaço que conversa, comunica e acolhe é fundamental. E você vai encontrar muito dessa fala neste livro Descobrindo Crianças, que é a minha base profissional, como eu disse no início da live, tá? Uma coisa que eu falo muito para os profissionais da clínica PsicoSelf, uma sala limpa e organizada não é porque é um espaço lúdico que os brinquedos precisam estar desarrumados, que eles precisam estar quebrados, rasgados, para dizer que tem criança ali. Não, não é assim que funciona. Tanto os pais quanto a criança, simbolicamente, eles veem muito fragilizados, muitas vezes, simbolicamente falando, rasgados, puídos, quebrados, fragmentados. Quando eles estão diante de um ambiente sujo, desorganizado, não é legal, porque eles estão buscando exatamente o oposto. Imaginem vocês cobrarem R$ 200 o valor de uma sessão e chamar essa família para uma sessão familiar e propor um jogo onde, quando vocês abrem o jogo, está todo quebrado, todo bagunçado. Ou propor uma atividade com a massinha, pegar a massinha e está dura, toda mofada, cheia de cabelo. Isso não é nada agradável. E eu digo que não, porque eu já passei por isso. Então, não é legal. Quer brincar no chão com a criança? Vamos lá, bacana. Põe uma toalha daquelas de plástico transparente, onde ali pode escorrer tinta, onde a massinha passa livremente, se transforma no que ela quiser, sem sujar. É inevitável que vai sujar, é inevitável que essa massinha vai se misturar. Por isso existem brinquedos que a gente repõe de tempos em tempos. Por isso, a sessão infantil, ela tem um custo maior da sessão individual, porque a gente investe na reposição de brinquedos. Isso é importante. A caixa do brinquedo estourou, que é inevitável. Vamos pensar numa criança que tem um comportamento talvez mais impulsivo.
perdeu no jogo, bateu na caixa e estourou. A gente tem algumas alternativas. A gente vai lá e conserta a caixa junto com a criança. Vamos lá, vamos colar essa caixa. Você viu o que aconteceu? Vamos tentar não fazer isso de novo. Vamos encontrar outras formas de não machucar nada ou ninguém e não se machucar e ainda assim entrar em contato com esse sentimento. Se a criança arrebentou o jogo inteiro no ato impulsivo, papai e mamãe, ó, houve um acidente e a gente precisa repor esse brinquedo. Isso é possível, isso é um acordo que é feito com as famílias, tá bom? Principalmente se tratando de criança e adolescente, pré-adolescente e adolescente. Isso é muito importante a gente tratar logo no início, tá bom? Assim como é natural, às vezes, a gente pedir para que a criança traga um brinquedo de casa. Aí ela vai trazer um pouco dela, da organização dela, daquilo que ela mais gosta que tem em casa. Ela vai ensinar a gente a brincar através da aprendizagem da brincadeira que ela tem. Esse intercâmbio, ele é muito importante. Vou falar também sobre isso no nosso curso, tá? Então, a gente falou sobre se é caro ou não, é possível a gente montar, sim, a caixa lúdica. Nessas lojinhas de bairro, a gente encontra muitas coisas legais, panelinhas, massinhas, nada que coloque em risco, claro, a criança, materiais pontiagudos, a gente precisa tomar cuidado, porque a criança que chega para nós não sabemos o que acontece com ela, a história dela. Então, a gente precisa estar atento com isso, tá? Crianças que põem coisas na boca, então, muito cuidado com coisas pequenininhas, tá bom? Precisamos tomar cuidado com isso, tá? Localização, gente. Vamos lá. É muito importante, principalmente quem quer trabalhar com criança e com adolescente, na medida do possível, estarmos próximos a escolas. Por que próximos à escola, Luciana? Porque a gente pode criar parcerias, e isso é muito importante. A gente pode levar o nosso cartão, a gente pode marcar de conversar com a diretora ou coordenadora, e a partir daí, criar uma parceria com essa comunidade escolar, oferecendo os nossos serviços. E não se limita só na parte clínica, mas também pode estar presente numa reunião, numa terapia de grupo, com professores, com os alunos, com os pais. A gente pode também trabalhar palestras dentro da comunidade escolar. Então, estar próximos a escolas, próximo a transporte público. Hoje nós temos duas unidades, a Clínica Psicoself. Uma fica a 1 minuto e 44 segundos do metrô Jardim São Paulo, a gente contou. E a outra, um pouquinho mais distante, mas não tão distante, fica uma média de 7 a 10 minutos a pé da estação Jardim São Paulo também. Então, o espaço do consultório, agora falando de consultório, que é diferente de clínica, o seu consultório, ele precisa ser acolhedor. Eu falo isso porque é o nosso DNA, né? O que é acolhedor? Oferecer um café, uma água, uma balinha, né? A gente não precisa colocar bolo, a gente não precisa colocar fruta. De vez em quando na clínica a gente gosta de fazer, mas às vezes é você sozinho no consultório. Os custos aí começam a pesar, com certeza, principalmente porque a nossa profissão ela é cíclica. Por exemplo, estamos nas férias. Muitas das crianças estão em férias e nem sempre nós cobramos as férias, tá? Existem alguns profissionais que cobram 13º, cobram férias, eu particularmente, e acredito que os profissionais da clínica não fazem isso, tá? Então, férias é um período em que muitas vezes a gente precisa estruturar as finanças. O que a gente recebe de orientação, né? Confesso a vocês que não é fácil. Na medida do possível, todo mês, guardar um valor e ao final do ano vocês tenham o total das despesas mensais. O que são despesas mensais? Aluguel, reposição de brinquedos,
taxas e impostos que a gente precisa pagar, né? Lembrando que quem passa recibo precisa pagar impostos, né? De repente, se você tem um funcionário, um 13º já guardadinho, por quê? Final de ano é outra data tenebrosa. A gente tem dinheiro em janeiro porque trabalhou em dezembro, mas em fevereiro não temos. E aí já vem carnaval. Então, na medida do possível, a gente guardar todo mês o equivalente a um tantinho que se soma no final do ano a um mês de ganho, como se fosse o nosso 13º. Isso é muito, muito importante, porque a gente vai passar apertado, até porque a nossa profissão ela é cíclica. Hoje você tem 5 pacientes, amanhã você tem 1. Depois de amanhã você tem 10. E aí você, de repente, perde 4. Isso é possível acontecer, tá, gente? Principalmente no momento em que a gente vive, né, onde as pessoas têm lidado, né, com gastos excessivos. O papel da psicologia está na contramão de algumas questões, como a própria medicalização excessiva, mas hoje a gente percebe que existem gastos que a terapia fica secundária, terciária, e vai lá para o final da fila. Então, a gente precisa ter a flexibilidade financeira também, a gente ter o nosso valor, mas também ter um valor que pode tornar acessível o valor da terapia para pessoas que não podem pagar o valor total da sua sessão, isso também é importante, tá? Então, essa estrutura financeira, esse cuidado, esse olhar com as finanças do consultório, ele é muito importante, porque a gente, de fato, fica muito aperreado com algumas datas aí, como as férias, final de ano, e muitos profissionais acabam não tirando férias, tendo que trabalhar excessivamente, e isso interfere onde? Na qualidade do nosso serviço prestado, tá? Então, se programar é muito importante. Fica aí uma dica que tenho certeza, como eu não ouvi, nenhum de vocês que são profissionais aí tenham ouvido, tá? Então, a gente precisa estar atento a esse detalhe também. Então, localização, voltando, né, à localização, é importante ter transporte público, é importante estar próximos de comércios estratégicos para que a gente crie parcerias como escolas, institutos, né, empresas, né, próximas ali, onde a gente pode sim criar parcerias. Então, a localização ela é importante também para isso. Estacionamento, segurança, tudo isso torna o seu espaço terapêutico mais atrativo, né? E mais seguro para que esse pai consiga levar os seus filhos, se sinta seguro, tá? Então, chegou na recepção, encontrar uma água, um café, um chá, uma balinha. A gente está com o estagiário, o David, e ele traz a experiência da Itália, enquanto psicologia. Então, ele fala que lá os profissionais, né, a cultura em torno da psicologia é uma cultura que ele fala que é muito fria. O que significa fria? Não tem, às vezes, nem a água, não tem o café, não tem a bala. E é chegar, atender e ir embora. Nós aqui, ou pelo menos vou falar por mim, eu gosto muito da ideia da criança chegar e ter um espaço lúdico já na recepção. Já na recepção, essa criança ela é recebida de maneira lúdica na clínica Psicoself, na unidade 1, como a proposta dela são as terapias também vinculadas à infância e adolescência. A criança ela é recebida por um cantinho debaixo de escada com almofadas coloridas, um tapete que lembra uma grama, brinquedos, canetinha, lápis, livros. Por quê? Porque ali começa a terapêutica. Então, essa criança, ela percebe que é um espaço que quer recebê-la, que gosta do fato dela estar ali. Nem sempre a gente consegue ter isso no nosso consultório. Nem sempre a gente vai ter grana para montar isso. Mas de você colocar um gibizinho com uma cadeirinha, ali a criança já entendeu que ela é muito bem-vinda. Então, a gente não precisa de ter um playland, tá? Dentro da nossa sala de terapia,
nem na recepção, mas permitir que essa criança perceba que ela é bem-vinda. Então, um espaço iluminado, um espaço aberto, um espaço receptivo, com cor, textura, nos tecidos escolhidos ali para sentar. Isso é muito importante. Pelo menos é uma marca registrada da Clínica Psicocel. E a gente fala mais sobre isso também no nosso curso Descobrindo Crianças, tá, gente? Que começa agora em agosto. Então, limpeza, organização dentro e fora de sala, organização de recepção, material, gente, desenho, material de registro nosso, prontuário, jamais espalhados pelo consultório. Um paciente entrar e ver um material ali exposto do paciente anterior. Uma coisa que o paciente precisa sentir em nós é segurança. E o pai sentir que existe uma ética pautada ali, né? Que aquilo que for acordado, ele pode confiar. Então, brinquedos quebrados, tira. Material do filho ali, guarda na pasta. O filho de outra família, como assim? De quem que é esse brinquedo que está aqui? Acabei de sentar em cima. Ai, desculpa, era da criança que acabou de sair. Isso é muito chato, tá bom? Então, na medida do possível, pedir licença para o atendimento posterior. Olha, eu vou dar uma varrida na sala, eu vou dar uma organizada, já te chamo. Isso é possível, tá, gente? E é necessário. Receber o paciente, eu gosto de colocar homoterapia na sala, tá? Receber esse paciente, às vezes, um bom ar para mudar, para trazer um outro clima para aquela sala, para esse paciente se sentir único. Não importa se entrou um, saiu outro, né? Mas é um espaço que está arrumado para esse próximo paciente. Isso é muito importante, principalmente para a criança. A criança percebe isso. Quantas vezes a criança vira e fala assim: esse amiguinho aí estava brincando com o quê? Ah, eu ouvi o barulho, era o Jenga, porque estava caindo um monte de peça no chão. Então, eles são muito atentos a isso. E esse intercâmbio a gente precisa fazer com bastante ética, sem expor o paciente anterior, mas quem sabe trazendo, né? Se chamou a atenção da criança na recepção, se ela está atenta a esse movimento, por que não explorar essa escuta, essa percepção, tá? O que mais que a gente pode falar aqui que eu julgo ser importante? Eu acredito que seja isso, gente, mas sobre o meu consultório, eu quero poder apresentar no curso Descobrindo Crianças, onde o quinto encontro vai ser oficinas, caixa de areia, estratégia da cadeira vazia, o grafismo da criança, o HTP infantil, o desenho história, tudo isso eu quero apresentar no nosso quinto encontro do Descobrindo Crianças. Porque eu acredito que um curso, ele precisa ter um embasamento teórico e precisa ter a prática trabalhando como parceria. Então, em agosto são 5 encontros e o quinto é as oficinas, tá bom? Super importante. Estou bastante ansiosa para que esse curso aconteça. Ele estava no forninho já há algum tempo. Agora a gente está conseguindo criar uma estrutura mais madura para que ele aconteça. Estou bastante ansiosa. Então, é isso, gente. O meu consultório, ele é um consultório leve e eu acredito que os profissionais que estão conosco, eles acabam aprendendo muito. Porque o que que eu percebo? Quem passou por nós, quem esteve com a gente na clínica Psicoself, e que criou o próprio consultório, é muito bacana de ver o quanto que a gente aprendeu junto nessa jornada, o quanto eu pude trazer também a esses profissionais, agregando esse olhar clínico. E é muito gostoso de ver alguns deles com seu próprio consultório e trazendo algumas peculiaridades que a gente lá na clínica oferta. Isso é muito legal. Essa é a minha proposta de trabalho voltada para a educação. Para mim, o aprendizado sem a transmissão, ele não tem validade, ele não tem relevância. Então, por isso, o curso Descobrindo Crianças está aí, tanto para profissionais quanto para pais. Né? Eu conversando com o pessoal do marketing, a gente falou um pouco sobre isso.
por que não trazer os pais para dentro de um curso como esse, onde a gente vai falar sobre o desenvolvimento infantil, sobre as linguagens da criança e do adolescente, o quanto que isso pode ajudar esses pais a se entenderem e por que não entender também os filhos que às vezes passam pelos mesmos dramas emocionais. Tá aí os traumas transgeracionais, a sistêmica trazendo tudo isso para nós. Então, gente, eu acredito que o nosso tempo está acabando. Foi muito gostoso estar aqui. Essa live vai estar gravada, primeira live no YouTube. Isso está me lembrando um pouco a pandemia, onde eu fazia lives todos os dias a gente estava junto. Eu acredito que foi um movimento que me salvou e gosto de acreditar o quanto eu pude ter ajudado pessoas naquele período tão dramático da nossa história, da nossa vida. Então, gosto demais de estar aqui com vocês, e espero poder encontrá-los mais nesse canal chamado YouTube. Gosto muito. Agradecer aí a galerinha do marketing que está por detrás de tudo isso, que vem apoiando, que vem construindo essa jornada. E é isso, gente. O meu consultório, ele está aberto a vocês, quem quiser conhecer, quem quiser me chamar para conhecer mais, nos nossos canais de mídia, Instagram, Facebook, vocês encontram registros fotográficos, vídeos, para conhecer um pouquinho mais desse lugar chamado Clínica Psicoself, que começou lá atrás, na sala da Silvia, né? E que hoje eu intuitivamente também, através da minha criança interior, através dos cursos, através das literaturas, eu trago sempre algo novo, uma novidade, tá bom? Então, fica um beijo para vocês, né? Foi muito bom estar aqui com vocês. E até breve, tá bom? Um grande beijo a todos.